Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um programa Status aqui na TV Alpha Channel para vocês. E é um prazer enorme estar aqui com vocês a essa hora da manhã. Eu amo estar gravando esse programa Status para vocês. E não canso de agradecer pelo carinho, pela audiência, pelas mensagens recebidas. Sempre minha gratidão para vocês. E agora vamos falar da nossa convidada, que é da área de saúde, gente. Olha que maravilha! E uma coisa muito importante que a gente vai falar, logística na saúde. Então, ela vai falar sobre toda essa parte de logística na saúde. Eu recebo Roberta Guimarães. Que prazer ter você aqui. Prazer é o meu, Mary, de estar aqui, de poder participar do seu público, né? Muito e poder obrigada. Explicar sobre essa logística que é tão diferenciada e não é presente na vida do dia a dia, que as pessoas não entendem. Não sabem como funciona, mas Não. hoje a gente vai saber tudo. Sim. Ai, Roberta, conta um pouquinho da sua história, até você chegar hoje, para o público te conhecer um pouco mais. Hoje, a minha história, eu sou uma empresária, tenho 3 empresas, né? Além da logística de saúde, eu tenho a empresa de home care e uma empresa de telemedicina. Mas antes disso tudo, de ser empresária, eu sou mãe, tenho a minha filha, a Jéssica, eu sou filha da Arminda, que é uma investidora de fundos de investimento, trabalhou na parte de regulação de fundos de investimento há 30 anos no mesmo local. Casada com Jonathan, no qual nós constituímos a empresa há mais de 15 anos atrás. Você e o meu marido. marido. E nisso nós constituímos a empresa e só tínhamos uma moto. O sonho era constituir a empresa, colocar dentro da regulamentação e só com uma moto. E foi daí que nós nascemos, a empresa nasceu e também nós constituímos toda a parte que eu sempre fui voltada para a área da saúde. Então, de cuidado da saúde, de passar toda a minha dedicação que eu tenho para o pessoal da saúde, meu conhecimento, então sempre foi o cuidar. Então, com isso, eu acabei agregando tudo, tanto a parte de cuidar, e é onde eu comecei a trabalhar essa parte da saúde e me incomodar com algumas coisas que eu vi na logística, que não é uma logística comum, é uma logística dedicada. Isso começou a te incomodar antes de você estar no meio ou já no meio? Começou a me incomodar quando eu estava no meio. Ah, ok. Porque foi na parte que eu fazia as avaliações dentro dos hospitais. Sim. De home care e trazia para casa. Você começou a se incomodar porque você estava vendo que estava faltando alguma coisa ali. Porque a logística ela não era uma logística comum. Ela precisava ser uma logística integrada, porque a logística da saúde, ela faz parte da saúde. Ela não pode ser à parte, entendeu? Então aí começou a me incomodar, porque tinha várias falhas no sistema. Olha! Entendeu? E aí você falou, peraí, eu tenho uma brecha aqui. Peraí, eu tenho uma oportunidade, porque conforme você vai vendo uma logística, que não é uma logística simples, você vê que não pode ser tratado como uma entrega de pizza. De jeito nenhum. E aí, o que acontece? Por exemplo, se você tem uma entrega de pizza, a sua pizza chega fria, ok, você vai lá, vai reclamar para a pessoa, está fria a pizza, correto? Sim. Você esquenta no seu forno, faz qualquer coisa para poder melhorar aquela pizza. E se eu entrego o medicamento errado? E se eu entrego o medicamento fora da temperatura? Eu não posso mais usar. Mas se a pessoa que recebeu o medicamento não tem esse conhecimento e não está em uma logística correta, vai administrar o medicamento. E aí vai para o hospital e se não for coisa pior. Então a logística da saúde, ela tem que estar dentro do cliente. Porque não dá para ela agir como se fosse uma logística comum. E você tinha visto falha exatamente aí. Aí, a falha foi que, como eu estava na cadeia de home care, eu ia fazer a avaliação
fazia o programa de atendimento do paciente que ia para o domicílio, porém estava tudo bonitinho. A prescrição, os mobiliários, os equipamentos, tudo dentro da casa. E aí tinha a falha da medicação que não chegava. Ou não chegava da maneira que deveria chegar. Isso, ou não chegava com da o cuidado devido. Isso mesmo, não chegava porque lá atrás, a gente está falando aí de mais de 15 anos atrás, Sim. Culturalmente não era dessa forma. Hoje a vigilância, a Anvisa, a Covisa pega muito no pé. Que bom, né? É. Que bom. E eles são muito rigorosos, sabe, Mary? São criteriosos. São muito Isso criteriosos. é muito bom para a gente que está recebendo, né? Eles produto. são criteriosos. A minha maior dificuldade foi colocar isso e começar a divulgar isso para os clientes, porque culturalmente, às vezes, o próprio cliente, por não conhecimento, que era o meu caso lá atrás, sim, pegava uma logística comum e entregava. Você entendeu? Por falta de conhecimento. Mas como eu fui começando a observar que ali tinha alguma coisa que não estava certa, né? Até por eu estar na autogestão, eu comecei a ver que eu precisava entender tem uma RDC, que é a 430, que ela é uma RDC para entregas. Então você tem protocolo, você tem manuais de boas práticas, você não pode simplesmente entregar sem esses protocolos. Eu tenho que ter a rastreabilidade do medicamento. Então tem vários protocolos dentro desse sistema que é validado pela Covisa, porque no caso da nossa empresa, a Covisa é local. Então, ela tem que ser validada pela Covisa e, em âmbito nacional, pela Anvisa. Sim. Então, o que eu tive que fazer? Ter conhecimento de toda essa cadeia para poder... Não foi só uma moto, foi todo um conhecimento que a gente teve que ter para regulamentar. Eu tenho que ter até RT, farmacêutico, para poder trabalhar e para poder entregar medicamento. O meu farmacêutico monitora toda a minha cadeia de entrega. Então, não é uma entrega simples. É porque, às vezes, por trás, a pessoa não vê como é complexa uma entrega de logística. Não tem nem ideia, né? Não de como tem. É e como que deve ser feito. Eu acho que tem isso também, como deve ser feito. Sim. Até porque, por exemplo, eu recebo, às vezes, alguns medicamentos e vem na caixinha, refrigerada, tem todo... Tem um protocolo. Um protocolo que tem que ser entregue e você tem que chegar, já colocar na geladeira, né? Quando é entregue. Então, tem uma dinâmica, tem um propósito tudo isso. Sim. E eu ainda vou ser mais ousada em falar para você que essas entregas, por exemplo, que são entregas via aplicativos, não podem ser feitas. Olha! Entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho um aplicativo, independente de qual seja, tá? E ele não tem a licença da Anvisa e da Covisa, eu falo a Covisa porque a minha empresa é em São Paulo, então tem que ser a vigilância local. Tá. Mas a Anvisa é âmbito nacional. Se eu não tenho essas licenças, eu não poderia nem estar entregando na porta de um paciente ou de um cliente. Mas no caso, você está falando, por exemplo, é a farmácia que não pode entregar? A farmácia de manipulação? A farmácia, ela poderia entregar se o entregador for próprio dela. Tá. Porque aí a farmácia respalda. Se é da própria, sim. No caso, eu recebo da própria. Isso. Aí sim. Aí pode. Aí tá correto. Eles têm o protocolo. Isso, aí pode. Tá. Eles Agora, têm que quando ter. é tipo iFood, como você mencionou... Se for outros aplicativos, aí tipo, não pode. Né? Não iFood, eu tô falando assim, uma referência. Isso. Né? Mas não é assim que tem que ser. Não pode. Gente, esse papo tá super interessante, então dá tempo de você tomar uma água e voltar correndo, que a Roberta vai falar muito mais sobre esse assunto que é muito bacana pra gente aprender também, tá? Então, volta. Voltamos aqui com a Roberta Guimarães. Os pets, que não podem faltar, gente, que esse programa é um pet friendly. E aqui tá o Max Rios, a Mel Rios já dormiu, não quer saber de nada. E ela brigou com a Mini
Então a Mini teve que se retirar da gravação. Daqui a pouco a Mini volta. Porque a Mel é a xerife, como vocês já sabem, a Mel que comanda tudo aqui. Ela é pequena, mas ela é brava. E voltamos aqui com esse assunto bacana com a Roberta Guimarães. Ela estava falando de transporte de medicamentos, né, gente? Então eu quero saber, Roberta, se der errado, quando dá errado na logística, que não é especializada, qual é o problema, o que pode ocasionar? Conta pra gente tudo isso. Geralmente, assim, quando uma logística não é preparada, né, para poder entregar o medicamento, nós temos várias situações. Uma delas é a perda da temperatura, porque eu vou entregar um medicamento, eu não vou ter o controle da temperatura. Vamos supor uma insulina. Eu saio com a insulina de manhã, uma logística comum. O HCG, por exemplo, HCG, que também não pode, a temperatura não pode ser mudada. Não pode, esses emagrecedores. Quais? Por exemplo, o Ozempic, essas coisas também. Tudo que é transportado nessas caixas. Nessas caixinhas térmicas, refrigeradas, né? Precisa ter o controle. Sim. O que acontece? Quando você perde a temperatura e não é uma logística preparada, ela no máximo vai entregar para a pessoa e a pessoa não vai saber se está certo ou não, vai administrar. Nós tivemos vários casos, acho que foi ano passado, dessas canetas emagrecedoras. Olha, justamente delas. Justamente dela, que vários pacientes foram parar no hospital porque foi entregue sem controle de temperatura. Você tá brincando? Falando sério. Foram parar no hospital? Foram parar no hospital. Gente, é grave. É muito grave. Então, assim, às vezes... E como que descobre que é por conta da temperatura? Na hora que está internada, o médico vai investigando? Não, vai investigando, e esse foi visto que foi por conta da entrega, porque suspenderam as entregas das canetas via aplicativo. Tanto, por quê? Porque foram entregues, não tem o controle sanitário, você não tem o controle sanitário, então é muito mais grave. Por isso que eu levanto essa bandeira de uma empresa correta, regulamentada, você tem protocolos, você tem manuais de boas práticas, você tem RT farmacêutico, para você ter uma noção, o meu sistema é fiscalizado pela Covisa. Se eu não tiver e não comprovar que tudo é válido no meu sistema, que eu consigo rastrear de ponta a ponta, eu não recebo minha licença. Olha. Então, assim, o que acontece nessa questão? Você entrega o medicamento, eu como paciente ou cliente final, eu não sei se está correto ou não, eu administro o medicamento e vou para o hospital. E vou para o hospital. Pronto. Sem imaginar, estou pensando que alguma reação do medicamento, mas é pela transportadora, pelo transporte. Isso, porque é um transporte comum. Outra coisa que muito eu peguei lá atrás, na época que eu tinha avaliações de home care, que eu ia fazer avaliações, esperava chegar o medicamento na casa, Sim. Horário. Por exemplo, eu saio com um paciente de um hospital que tem uma antibiótico terapia, no hospital eu já tomo uma dose de resgate, certo? Porque é aquela dose que a gente fala de ataque. Aí eu vou para casa, chego na casa e, primeiro, toda ansiedade, mudança de rotina da família, você entra com profissionais dentro da casa para administrar um medicamento. Você fala o home care. O home care. E aí não chega o antibiótico. Então, o que vai acontecer? Ou você tem um plano de ação dentro do home care para ir com o enfermeiro lá e dar essa dose, ou você volta com o paciente para o hospital. Olha o transtorno. Olha o transtorno, a ansiedade. Não, é tudo, engloba muita coisa. Isso, Mary, a gente está falando. Uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Então, assim, hoje a nossa empresa, por eu ser da área da saúde, a gente colocou como uma logística dentro da saúde. Então, esse é o nosso diferencial, entendeu? Porque a gente entende que a logística, ela faz parte do tratamento. Se você não entender isso, não adianta você achar que essa logística vai dar certo, porque não vai. Não vai, isso é maravilhoso, o que você acabou de falar. Ela tem que estar acoplada.
É isso mesmo, porque senão não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai. Você tem que ter empatia. Isso a gente está falando de uma antibiótico terapia, mas a gente tem pacientes graves nas casas. Eu falo muito do home care porque a nossa empresa nasceu da minha dificuldade do home care. Né? Nasceu dessa dificuldade? Nasceu dessa dificuldade, onde eu via que não entregava na hora certa, não entregava da forma correta, e aí eu fui buscar o porquê que isso acontecia. E aí eu fui descobrindo, por isso que eu falo que é cultural, eu fui descobrindo que por trás da entrega da saúde tem toda uma regulação, tem toda uma regulamentação para poder fazer essas entregas. Sim. Então, não é... Eu, por falta de conhecimento na época também, achava que uma logística comum poderia entregar um antibiótico. Ah, ok. E aí o que eles falavam? Depois você foi entendendo que é muito além. É muito além. É além do que... É muito complexo. Sim, é verdade. E o desafio técnico, no caso, nesse tipo de operação, qual é o maior desafio, você acha? O maior desafio técnico é, primeiro, o horário, que a gente trabalha com horário, não é um documento que você entrega e às vezes tem um horário de entrega. E tem horário de entrega. Nesse caso, não. Nesse caso, do medicamento tem um horário de entrega. Não, nesse caso tem, mas eu digo assim, é o dia todo, à noite, não tem um horário. Não tem um horário. Eu quis dizer nesse sentido de não ter. Principalmente quando você está lidando com intercorrência. Não tem final de semana, não tem feriado? Não tem. Inclusive, o meu esposo, no início do nosso home care, nós tivemos uma situação que foi um óbito na casa. Ai. Né? E aí, quando, tipo assim, uma família, um paizinho, 2 crianças com a mesma patologia. Nossa! E uma delas foi a óbito. E aí que eu falo que a logística tem que estar além. Meu Deus! Por quê? O que nós fizemos? Eu não entrego só medicamentos. Eu acabo sendo amiga, eu estou dentro da logística do meu cliente. Por quê? Porque quando esse paciente foi a óbito 3 horas da manhã, nós pegamos o nosso carro, fomos no home care, pegamos aí você tem toda a validação de atestado de óbito, porque está dentro do home care, e levamos lá o atestado e ainda acolhemos ele no local, porque era um momento difícil. Você tem 2 filhos com a mesma patologia, então foi além da entrega, ele precisava da entrega do atestado de óbito. Você entende? Então, você precisa ter empatia, não pode estar só nessa parte de entrega de medicamento. Por isso que eu falo que a nossa logística... Não é uma frieza você estar entregando uma pizza, não é isso. E outra, correndo o risco, saímos 3 horas da manhã, ele entregou o atestado de óbito, nós fomos lá ajudá-lo, entendeu? Então, assim, você tem que se colocar no lugar do próximo. Não dá para ser só uma entrega comum, entendeu? Sim, como eu dei o exemplo, né? E como funciona o controle da temperatura e a rastreabilidade dos medicamentos? Como que funciona isso? Acho que a gente tem 1 minuto. A temperatura, ela se dá de 2 maneiras. Ou eu faço o controle por um dispositivo que eu coloco dentro de uma maleta térmica regularizada pela Anvisa. Ela faz todo o controle do início ao fim. Que interessante. E qualquer coisa que der errado, dispara no meu sistema. Por exemplo, caiu a temperatura, eu posso ter algum perigo da temperatura abaixar, um exemplo de 8 graus. Passou o tempo de hora que é para ter entregue. Passou o tempo, vai me sinalizar. E o meu sistema faz toda a rastreabilidade, do início ao fim do profissional. Então funciona dessa forma. Tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. E por isso que eu falo, muita gente não tem essa informação. Não. Pensa que é bem... só pedir. Só pedir entrega, né? Não sabe que toda a estrutura que tem por trás disso e a responsabilidade. É muita responsabilidade. Verdade. Até o treinamento dos motoristas. Você tem que treinar, validar, eles passam por treinamento e prova. O motorista também? O motorista e o motoboy. Também. Eles têm que passar por um treinamento. Tem que passar por um treinamento. Nossa, que bacana saber tudo isso, né? Gente, eu tô assim, adorando. É tão bom, né? Conhecimento, nunca é demais. Então vocês não saiam daí, toma um cafezinho, volta rapidinho que tem mais Roberta Guimarães para vocês, tá? Voltamos aqui com o programa Status.
na TV Alpha Channel com a Roberta Guimarães, falando sobre transporte para saúde, vamos dizer, né? Sim, É isso? com certeza. Então, Roberta, eu quero saber o que diferencia a JB Log, né, das outras transportadoras tradicionais. Hoje a JB Log, para ela ser uma transportadora da área da saúde, ela precisa primeiro ter a parte humanizada, né? Porque não adianta só eu investir na parte tecnológica, que é um outro tema muito interessante que nossa empresa investiu nesse último ano que passou. A gente precisa ter toda a parte de regulamentação. Então, quando eu falo de regulamentação, eu bato muito nessa tecla, porque no mínimo são 20 protocolos que eu tenho que ter dentro da minha empresa, que são protocolos de rastreabilidade, de plano de contingência, se der alguma coisa errada, protocolo de se eu tiver algum problema, como eu vou responder para o meu cliente, de rastreabilidade do meu sistema, de roubo. Por Também. exemplo, se eu tiver roubo de carga, quem eu aciono primeiro? No nosso caso, eu tenho que acionar o farmacêutico, porque a gente pode ter um risco público, né, um risco sanitário. Então, além disso tudo, a nossa empresa, ela então, tem... antes do seguro, é o farmacêutico. Porque a gente está ali com medicação. O que foi roubado? Às vezes é medicamento controlado. Então, os medicamentos controlados têm uma vistoria, nós temos a licença de medicamento controlado para transporte, certo, e tem uma fiscalização mais rígida. Então, imagina, se rouba um medicamento controlado, que pode ocorrer, a gente acaba perdendo a carga, mas precisa ter esse controle, porque os medicamentos controlados é datado em livro, então tem todo um controle desses medicamentos que saem das farmácias ou sai do hospital, do home care, e é entregue para a casa do paciente, tem um controle. Então, assim, além de todos esses controles, nós temos os manuais de boas práticas, que tem todas as tratativas, aí foi o que eu te falei, tem treinamento de motorista, como é que a empresa lida com esse treinamento, eles passam por uma prova e passa por uma prova, e para ser mais específica, a vigilância exige esse treinamento. Por exemplo, a minha licença ela só é aprovada se eu comprovar que eu fiz esses treinamentos. Nossa, que bom! Então, eles são bem rigorosos. Então, a diferença é essa. Uma logística comum, ela não vai estar preparada, um exemplo, ela vai entregar na casa do paciente, ela vai largar a entrega de um medicamento de geladeira na portaria. Ou na porta da casa, ninguém recebeu, ela larga ali na garagem. Também não? Também não. Então, a nossa logística não, ela só vai embora depois que você receber. Ou você autorizar deixar em outro local. Mas a gente sabe que é controlado, a gente sabe que tem um controle e saiu com um controle de temperatura. Esse é um dos fatores. Fora que na entrega, o meu carro ele é fiscalizado, eu tenho controle de temperatura dentro do meu carro. O carro que vai transportar. O carro que vai transportar. Eu tenho também um protocolo de limpeza do carro. Então, por exemplo, eu tenho que prescrever, eu tenho que colocar, datar o dia que eu fiz a limpeza, como eu fiz a limpeza. E isso eu tenho que deixar registrado por pelo menos 2 anos dentro da minha empresa. Porque até para dedetizar, eu faço a dedetização do carro. Sim. Eu tenho que ter o controle e... para saber que ele está sem contaminação. Sem contaminação. E isso eu tenho que fazer a cada 6 meses. Depende da empresa, né? Ah, tá. Depende da empresa a cada 6. A cada 6. Então, eu tenho que fazer essa dedetização, porque isso eu tenho que apresentar para a vigilância. E tem que ser uma empresa que seja validada por eles. Eu não posso, por exemplo, pegar uma empresa da esquina e dedetizar meu carro. Ah, não. Não Você pode. tem que ser uma empresa orientada, vamos dizer. Isso, é uma empresa que tenha a vigilância também. Tá. Entendeu? Porque senão eu não posso. Senão você não pode. Não que você quiser, não vai passar. Não vai passar. Olha o tanto que tem por trás, né? Por trás. Da entrega. E a gente ainda tem uma particularidade a mais, que eu tenho o PAE, que é PAE mesmo, PAE, que é o Programa de Atendimento Emergencial. Por exemplo, se meu carro tomba, acontece alguma coisa, eu tenho uma equipe especializada que ela vai retirar meu carro de lá.
Por quê? Por risco ambiental. Então, a gente também visa a parte da ambiental, porque eu não posso contaminar, entendeu? Às vezes é um acidente e dependendo do tipo de medicação, eu posso estar contaminando o meio ambiente. Então, a gente ainda tem esse protocolo dentro da empresa. Que é o PAI. É o PAI, que é PAE, né? Sim. E aí eu acho que é muito importante. Então, a gente sempre está visando essas questões. E ano passado nós implantamos dentro da empresa o aplicativo da saúde de entrega. Como que é? Ele é um aplicativo de entrega que nós estamos comercializando e ele é regulamentado, ou seja, quem acionar o meu aplicativo da JB vai estar regulamentado, vai estar com entregadores que foram treinados para isso. Sim. Então, é uma diferença muito grande de uma entrega de um aplicativo convencional para a nossa, porque nós treinamos, nós temos farmacêutico, temos as licenças que vão nos respaldar, porque não é fácil tirar essas licenças. No mínimo, aí, 1 ano para tirar uma licença dessa. E aí vai ser entregue por esse aplicativo? Pelo meu aplicativo. Ah, olha! Aí a gente tem um aplicativo onde tem os profissionais que já foram treinados e aí nós entregamos, o cliente vai pedir. Geralmente, quem acopla no nosso aplicativo? As farmácias, os hospitais, que aí pedem a entrega e a farmácia vai, chama o meu aplicativo e eu faço a entrega. Diferente de um aplicativo que não é regulamentado. Sim, como a gente falou no início, não é qualquer lugar que vai poder fazer isso. Não é qualquer lugar que vai poder fazer. E aí, com esse aplicativo, já está todo regulamentado, isso. Com todas as normas da Anvisa? Com tudo, isso mesmo. Já está regulamentado. E, por exemplo, a farmácia que contratar a nossa empresa ou o hospital que contratar a nossa empresa, o nosso aplicativo já está regulamentando ela. E quando que... Já tem? Já tem. Já funciona? Já funciona. Nosso aplicativo já funciona e a gente já acoplou em algumas farmácias. E como chama esse aplicativo? O aplicativo é da JB Log Saúde e a gente chama PillGo. É o nome comercial de pílula entrega, né? Entrega, aí ficou PillGo. Ah, que legal! Bacana. E quanto tempo que tem esse aplicativo? Já faz tempo? O aplicativo que a gente implantou foi ano passado, vai fazer 1 ano. Tá. Um ano. É recente, novo, né? É que nós, na verdade, fizemos um complemento da nossa empresa. Porque muitos clientes nossos falavam do aplicativo que perdia medicamento, usava aplicativo comum que não pode. Não pode. E aí, nós, pensando aí dentro da empresa, na parte de inovação, por que nós não criamos o nosso aplicativo que é regulamentado? Que maravilha! Entendeu? E aí a gente acaba, muitas das vezes... E está sendo bem usado. Está sendo bem usado. Que bom! E o que sustenta a sua empresa há quase 2 décadas no mercado? A gente tem 2 minutos, dá para você falar um pouco disso? Porque hoje, eu acho que é a confiança que a gente passou para os nossos clientes, eles entenderem, foi um desafio. Foi? Porque... Você já pensou em desistir alguma vez? Não. Não pensei em desistir. Que bom! Mas é um desafio porque, primeiro, se você for pensar em logística, mulheres não existe muito em logística, você pensando há 20 anos atrás. Sim. Então, eu já tive um desafio de mostrar que, tecnicamente, eu entendia da área da saúde. Você tem que, pelo menos, falar que você entende da área da saúde, usar, né, um diretor de logística que entende de logística e unir as partes. Mas, resumindo, foi um desafio. Foi. Né? Você ter que mudar a cultura das pessoas, porque acham que uma entrega é uma entrega comum. Acham, né? Mas não é. E não é. Sim. Você ter que explicar para o seu cliente toda essa regulamentação que nós viemos conversando. Sim. Então, assim, você tem que mudar a cabeça do cliente, porque muitos clientes não sabem dessa consistência, dessa entrega. Se você for lidar com um distribuidor logístico, um hospital, eles têm uma ciência maior. Tá? Mas, às vezes, uma empresa menor, um home care, um hospital de retaguarda, vai usar uma logística convencional. Sim. Então, você tem que trabalhar isso na cabeça deles, culturalmente, para eles entenderem que eles só têm ganho com uma logística regulamentada, entendeu? Sim. Então, eu acho que esse é o diferencial da gente, a saúde.
eu vim da área da saúde. Eu sou da área da saúde. Sim. Então, minha logística é da saúde. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, para terminar, que assunto gostoso, que orgulho desse trabalho, né, Sim. Roberta? Deixa o seu contato para o pessoal. O meu contato ele é @jblogsaúde. Lá vocês vão estar encontrando a minha página no Instagram. O meu site é o mesmo também, www.jbsaude.com. E lá vocês vão estar vendo toda a parte que nós fazemos, toda a parte da nossa logística e vão estar os nossos contatos também. Parabéns, Roberta. Foi um assunto assim super interessante. Tenho certeza que meu público amou, porque é muito bom a gente saber o que acontece por trás dos bastidores, né? Não é uma coisa que é falada assim, né? Não é todo lugar que a gente ouve. Então, eu acho que foi um assunto muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso, muito sucesso. Sim. Que eu faço para te agradecer de ter vindo, aceitado ser entrevistada no programa. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder apresentar para o seu público um pouquinho da logística da saúde. E o importante também, que eu acho que na logística, a gente precisa ter empatia e precisa amar o que você está fazendo. Eu concordo. Parabéns, porque se percebe que você ama o que você faz. E isso é o primordial para começar. Gente, sábado que vem eu espero vocês, tá? Novamente. Muito obrigada pela audiência e super beijo para vocês.